Olá, alunos! Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Nessa semana, nós vamos estudar sobre luz e sombra. Então, primeiro, o que é luz e o que é sombra? A luz e a sombra, elas são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas, nós podemos criar no desenho, na pintura, na escultura, efeitos de dilatação do espaço, ou seja, parecendo que é maior do que o real, de profundidade, ou seja, que algo, tem uma profundidade ou ele tem um distanciamento de nós, e também valorizar a parte que está iluminada. Nós também vamos criar efeitos, dramáticos, irônicos, grotescos e poéticos. Todo objeto não transparente, quando ele é exposto à luz natural, ele vai gerar uma sombra. Essa sombra, essa luz, ela pode ser natural ou artificial, seja, luz natural, a luz do sol, luz artificial, luz da lanterna do celular, de uma lanterna normal mesmo, A luz natural, então, como eu falei, luz do sol, está mostrando aqui como que a sombra ela vai mudando no decorrer do nosso dia, numa mesma árvore, olha só. Então, quando o sol está nascendo, olha para que lado que está a sombra da árvore. Quando o sol está ao meio-dia, a sombra onde ela está. E quando o sol está se pondo, a sombra está do outro lado. Mesma coisa acontece na luz artificial, conforme o lado que a gente vai apontar, então, uma lanterna, por exemplo, uma lâmpada, uma vela. Então, essa sombra ela pode ser representada de diferentes formas. E é importante sempre a gente dizer aonde está a luz para ver se a sombra está correta, tá? Vocês já vão entender isso. Então, você poderá observar que quando o foco luminoso, natural ou artificial, emite seus raios sobre o objeto, ele vai apresentar uma zona iluminada e uma zona sombreada. Ou seja, por exemplo, aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, nós temos a zona iluminada e a zona sombreada na própria árvore e a sombra projetada dessa árvore, tá? Então, o objeto vai projetar no chão e sobre os outros objetos próximos à sua sombra. O que é sombra? É a parte privada de luz, ou seja, iluminar um objeto e banhá-lo de luz vai ter um local que não vai ter luz, vai ser a sombra, certo? E a sombra pode ser de dois tipos, como eu já falei antes, A sombra própria é aquela que está no próprio objeto. Então, o objeto ele vai receber a luz, por exemplo, nessa esfera. Está recebendo a luz do lado esquerdo. Ela tem uma grande parte dela iluminada, mas ela já está fazendo sombra nela mesma, porque a luz não chegou nessa região. E também ela vai ter uma sombra projetada, que é aquela que sai do objeto e vai para o ambiente. Então, essa é a sombra projetada. E existem muitas técnicas para produzir luz e sombra nos desenhos, tá? Então, coloquei algumas aqui para vocês verem. O esfumado, Então, quando a gente deixa aqui a cor um pouquinho mais escura. O esbatido, que então vai ficar numa forma mais homogênea, de cima até embaixo. Aqui muda a gradação da cor, tá? O pontilhado, o achurado, que é aqueles riscos que a gente faz com caneta. E o chapado, quando é uma sombra bem escura, E da mesma cor, de cima a baixo. Ela não possui gradações de cores. O uso da luz e da sombra ele não é utilizado somente em desenhos e pinturas, mas também seus efeitos são apreciados na arte da fotografia. Então, tem vários efeitos que são criados a partir da luz e sombra, também na hora que se vai fotografar um objeto, tá? Então, vocês têm uma questão para fazer da luz e sombra no caderno. Lembrem de colocar a semana, Então, vocês vão ter que fazer esse desenho aqui no caderno e vão ter que escrever o que é sombra própria e o que é sombra projetada. O que vocês entenderam disso, tá? Essa atividade, ela já vai ser para o mês de junho, porque semana que vem vai ter a pasta de entrega de maio. E na outra vai ter a pasta de entrega das recuperações, que são as atividades atrasadas. Então, não percam os prazos, porque assim que fechar a pasta de recuperação, a nota de vocês vai ser fechada e não vai ser mais modificada. Então, mesmo que a pasta lá vocês continuem conseguindo mandar enviar, eu não vou mais olhar depois da data que fechar a pasta de recuperação,
Tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida me chamem lá pelo Classroom. Bom trabalho. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!